Por que tem gente que tem varizes feias, que incomodam esteticamente, mas não sente dor, não tem nenhum sintoma? E tem pessoas que não tem quase nada visível na perna e que tem dor, peso, cansaço e inchaço. No meu dia a dia aqui, mais de 15 anos tratando varizes, trazendo até dados da literatura, do que está descrito, as varizes elas não seguem um padrão único. Então, não é incomum que pacientes que têm varizes grossas, bem azuladas, bem visíveis, que eles costumam falar que tem um mapa na perna, muitas vezes não tem sintomas. E vão ter pacientes que têm poucos microvasos visíveis a olho nu e que têm sintomas bem importantes, com comprometimento da qualidade de vida, por muitas vezes não conseguir calçar um sapato porque a perna incha, ou sentir dor a ponto de causar insônia. Então, tudo isso é muito variável. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que isso acontece. Vamos começar por um ponto importante. Nem tudo que a gente vê a olho nu condiz exatamente com o que está acontecendo lá dentro. O que a gente vê a olho nu é a ponta do problema. Mas imagina que a nossa pele fosse uma parede e uma parede infiltrada. No início da infiltração, um cano que pode estar comprometido lá atrás da parede já pode ter um vazamento importante, mas que não dá sinais no lado externo da parede. Às vezes pode dar um sinal na parede do vizinho. Então, é como se é um sintoma que ainda está meio obscuro, ainda não deu um sinal superficial. Da mesma forma, quando a gente tem varizes, vasos azulados superficiais, o problema muitas vezes não é só superficial. Às vezes tem um cano lá dentro, uma veia lá profunda que pode estar comprometida. Então a grande verdade é que o fato da gente ter uma perna que visivelmente está comprometida e uma outra perna que visivelmente parece não estar comprometida, isso não quer dizer que a gente, pelo aspecto superficial, pode dizer exatamente o que está acontecendo. Ou seja, nem toda veia visível indica um problema grave, mas indica que você precisa fazer uma avaliação para ver se você tem algum comprometimento mais profundo. E nem toda perna que aparentemente não tem vasos, se você tem sintomas, você também precisa ser avaliado, porque a aparência externa da sua perna não quer dizer que não tenha algo mais profundo para tratar, por exemplo, como uma veia safena. E o ponto de partida para entender qual que é o seu diagnóstico, o que de fato está acontecendo com você, é uma consulta. E na consulta, eu não abro mão de fazer o ultrassom Doppler, porque é o ultrassom que vai conseguir me dar dados do que está acontecendo na sua circulação mais profunda. Isso não sou eu que escolho, isso está em guidelines internacionais, em diretrizes da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, que é o que nos guia com a ciência e robustez para poder oferecer o melhor diagnóstico e um plano de tratamento individualizado. O fato de você ter vasos na sua perna não necessariamente significa que você vai precisar de uma intervenção, mas de toda forma você precisa de orientações de como que você pode viver de forma mais saudável e prevenir a progressão desse problema, melhorar os sintomas e não necessariamente ter que fazer uma intervenção. Muitas vezes a intervenção é necessária, seja por um incômodo do aspecto da perna que gera limitações da autoestima, do bem-estar do paciente, mas também tem pacientes que não têm um aspecto que incomoda, mas tem sintomas importantes e com isso a gente consegue devolver qualidade de vida para esses pacientes por melhora de sintomas e também evita a progressão do problema. Sempre com planejamentos de tratamento individualizados, que são compostos por técnicas cada vez menos invasivas, modernas. Aqui na clínica eu disponho de todas as técnicas mais modernas que existem no mundo, com experiência de mais de 15 anos tratando pacientes, devolvendo qualidade de vida, devolvendo autoestima pela melhora do aspecto da perna e sempre com planejamentos individualizados, com tratamentos na medida para você, dentro do que te incomoda, dentro do que você pode ter de riscos de um quadro que está aí prolongando muitas vezes há muito tempo, às vezes até de forma silenciosa. Então, fazer uma consulta com um especialista em angiologia e cirurgia vascular é fundamental para que você tenha um diagnóstico preciso
e um plano de acompanhamento e de consciência de um problema que não tem curas, mas que absolutamente tem controle. Então, dentro desse cenário, tem pacientes que falam assim, essas minhas veias aqui são feias, mas eu não tenho sintomas, não me incomoda, então não vou nem fazer uma consulta. Ao passo que do outro lado tem pacientes que aparentemente não têm veia nenhuma e que têm sintomas e falam, mas eu não tenho varizes superficiais, isso não deve nem ser varizes. E a grande verdade é que isso acaba atrasando o seu diagnóstico. Partindo do paciente que não tem veias aparentes e tem dor, claro que podem ter outras causas, como comprometimento na coluna, de nervo, de músculo, de osso. Pode estar com tudo certo nas veias, mas a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial. E por outro lado, os pacientes que aparentemente só têm vasos superficiais podem ter um comprometimento interno e silenciosamente a doença pode estar progredindo. E no mínimo, um diagnóstico para um acompanhamento programado desse problema, não necessariamente com intervenção, precisa ser feito para otimizar e te dar segurança durante a sua vida. Por isso, se você tem desconforto na perna sem aparentemente ter varizes ou conhece alguém que tem essa situação, é importante buscar uma orientação médica. E se aparentemente você só tem um aspecto externo que não te incomoda, também é importante investigar a fundo para saber o real diagnóstico do seu problema. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreve aqui no canal. Toda semana eu trago novos vídeos, mais conhecimento para você cuidar da sua saúde, cuidar das suas pernas com mais segurança, com mais consciência de um estilo de vida mais saudável e também dos passos que você precisa para viver melhor. Eu sou Lívia Lira, cirurgiã vascular, especialista no tratamento moderno de varizes há mais de 15 anos. Devolvo saúde, bem-estar e autoestima aos pacientes. Até o próximo vídeo.